Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele concede a cada um de nós nesta noite. Eu faço essa pergunta àqueles que estão nos acompanhando, pela internet. Por que você não está em nosso meio fisicamente? Meu querido irmão, meu querido amigo, por que você não está conosco, presencial? A resposta fica para você mesmo. Compartilhe com Deus. Talvez por você estar impossibilitado de aqui estar conosco, por motivos de saúde ou por outro motivo que só você conhece, assim como você também, meu amigo. Mas o meu pedido nesta noite é que você compartilhe com Deus. Coloque diante do Senhor o desejo do seu coração. Você é um servo de Deus, a igreja do Senhor foi instituída por Ele, pertence a Ele, e o que Deus mais quer dos seus servos é que a sua família esteja congregada. Se você quer estar conosco, Deus abençoe. Existem outras igrejas que você pode também fazer parte e estar congregando e louvar a Deus. Não deixe de estar na casa do Senhor. Sinta-se à vontade, mas compartilhe com Deus. O nosso desejo é que você esteja conosco, mas que você compartilhe com Deus do porquê de você não estar. Deus sabe e Deus está atento à sua oração. A cada irmão, a cada amigo que está conosco, a nossa gratidão, a nossa alegria por você participar. Você não está aqui por acaso. Muitas vezes nós estamos neste local, talvez levado por um convite ou por um entendimento próprio ou por atender um chamado. Mas o mais importante é que você está aqui, E Deus sabe do seu coração, Deus conhece o seu coração, a sua mente. O salmista, no Salmo 139, ele destaca com muita propriedade, nos 2 últimos versículos: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista, nesses 2 últimos versículos do Salmo 139, ele eleva o seu pensamento a Deus, manifesta a Deus com entendimento o desejo do seu coração e fica na dependência de Deus a ação do seu poder. E Deus está sempre a nos falar, O fato de você estar aqui alegra o nosso coração, mas alegra ainda mais o coração do nosso Deus. Que nesta noite, meu querido irmão, meu querido amigo, juntos possamos refletir um pouco mais a respeito daquilo que somos como igreja e como ouvinte da palavra de Deus. Nós vamos ler um texto bíblico do livro de Mateus, capítulo 26, no verso 26 ao verso 30, estando Jesus com seus discípulos celebrando a última ceia presencial ali com seus discípulos, mas no final dessa passagem, no versículo 30, nós vamos encontrar que Jesus com os seus discípulos cantaram um hino. Então, estamos no mês da música, o mês em que a música se faz presente na vida do povo de Deus, no Velho Testamento, na vida do próprio Jesus e na vida da igreja primitiva. Em qualquer circunstância, em qualquer adversidade que o servo do Senhor, a criatura de Deus venha passar, a importância e a necessidade de louvar a Deus. Então nós vamos acompanhar essa passagem bíblica, Mateus capítulo 26,
versos 26 ao verso 30. Diz a palavra de Deus: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta oportunidade que concede a cada um de nós de estarmos presencialmente aqui, estarmos presentes no seio da Tua igreja, no meio do Teu povo, aqueles servos Teus e aqueles que aqui estão, desejosos de conhecer um pouco mais a Tua palavra. E Te agradecemos também por aqueles que estão em seus lares, nas suas atividades, mas estão acompanhando este momento de culto a Ti. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, mais uma vez, fale a cada coração nesta noite, e que possamos ter entendimento e nos posicionarmos diante daquilo que Tu queres que nós façamos, diante das adversidades, dos momentos difíceis, o nosso coração permaneça em harmonia, em contrito contigo. Obrigado, Deus, por esta noite, que aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, que eles possam, ó Pai, atender o chamado do Teu Espírito Santo, se tornando uma nova criatura, entregando a sua vida a Jesus. Quanto a nós, igreja, povo Teu, pedimos que a Tua palavra nos leve para cada dia sermos santificados, edificando a nossa vida e o corpo que é a Tua igreja. Te agradecemos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, o último versículo destaca: e tendo cantado o hino. O último versículo: e tendo cantado o hino. Quem cantou esse hino? Jesus, junto com seus discípulos. Pois bem, onde e quando ocorreu este momento? Na celebração da última ceia, que Jesus esteve com seus discípulos. Propriamente dita, primeira e última, mas em outras ocasiões Jesus participou de outros momentos de comunhão, mas especificamente é considerado a última ceia, dando à igreja, aos seus discípulos, esta ordenança. E Jesus aqui estabelece uma nova aliança. Por que Jesus estabelece uma nova aliança? Porque lá atrás, Deus havia feito, através de Moisés, uma aliança com o seu povo, para que o seu povo cumprisse as leis e obedecessem com todo entendimento e submissão. Que haveria o cumprimento da lei e também do sacrifício de animais, simbolizando o perdão dos seus pecados. Aqui Jesus está dizendo, ele estabelece uma nova aliança. E durante a última Páscoa com os seus discípulos, Jesus aqui afirma ou reafirma, aquilo que ele já havia sinalizado para os seus discípulos, que haveria
de firmar uma nova aliança. E neste momento é uma mudança de chave. A essência é a mesma, a espinha dorsal é a mesma da ação de Deus para com o homem, mas ele sai agora do Velho Testamento, onde a lei deveria ser cumprida, e agora passa para a graça, quando ele diz: uma nova aliança eu faço com vocês. E aqui Jesus está dizendo com muita propriedade. E aí ele passa agora a tomar o pão e o vinho, que ele ensina o porquê do pão e o porquê do vinho. Ele diz que o pão passa a representar o seu corpo e que seria entregue por vós, né? Obviamente, ele seria entregue por cada um de nós, seria entregue por aqueles discípulos que ali estavam com ele. Então Jesus passa a ensinar com clareza para que os seus discípulos entendessem do porquê desta nova aliança. Ele está dizendo: nós vamos comer o pão, este pão está simbolizando o meu corpo, que será colocado na cruz, e este vinho simbolizará o meu sangue, que vai ser derramado na cruz para a remissão dos vossos pecados. E ele diz assim, ele diz também que esta nova aliança vem substituir, não é, a antiga aliança mosaica, como foi dito, quando Deus falou para Moisés, e Moisés ali ensinou o povo da importância e da necessidade. Então, nós somos convidados a viver sobre a graça de Cristo por meio do seu sacrifício. Neste momento, nós passamos a viver a graça. O que é a graça? É algo que veio da parte de Deus, estando nós totalmente fora da possibilidade de conquistar. Foi uma decisão dele manifestar a sua graça sobre o seu povo, e o seu povo, obviamente, teria que ter entendimento na pessoa de Jesus. No Velho Testamento, havia a lei em que o indivíduo teria que fazer algo, partindo dele, do seu próprio esforço, para obedecer e para cumprir o que o próprio israelita havia dito a Deus: vamos cumprir aquilo que tu, ó Deus, estás a nos ordenar. E Jesus agora deixa com clareza que os seus discípulos viveriam pela graça, não mais havendo esta obrigatoriedade de cumprir a lei, porque ninguém cumpriu, teve capacidade ou entendimento para cumprir a lei, a não ser Jesus Cristo. Então, Cristo, cumprindo a lei em nosso lugar, Ele nos concedeu a graça. E aqui nós estamos diante deste propósito, quando Jesus está convidando a todos a viver sobre a graça, através do sacrifício perfeito que Cristo suportou a cruz. Então, quando a gente destaca que a salvação é mediante a graça de Deus, mas houve um preço. Este preço foi pago por Jesus. Então, ele é um memorial poderoso na obra salvadora de Cristo. É um memorial. A ceia do Senhor não pode ser vista
como ato religioso ou uma cerimônia religiosa. Não. É um ato, sem dúvida alguma, é um memorial que transmite poder quando a igreja exerce e cumpre esta ordenança. Então, ela não pode ser vista simplesmente como um mero ato religioso. Não. Ela é muito mais do que isso. É uma ordenança. Ordenança. Ato religioso é quando parte do indivíduo algumas práticas, algumas regras que precisam ser cumpridas. Mas aqui é uma ordenança. Esta ordenança precisa ser cumprida, vivida e testificada. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos. É um memorial poderoso da obra salvadora de Cristo Jesus. Podemos observar também e ter este entendimento que é uma oportunidade para nos lembrarmos, sem dúvida alguma, do preço pago por Jesus. Por Jesus. Meus irmãos, meus amigos, Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos é todo. Não há ninguém que poderia sair da condição em que ora se encontrava. Por isso que o sacrifício de Cristo na cruz, trazendo a memória através da ceia, ele faz com que este memorial faz com que cada crente se mantenha e fortaleça a sua mente no sacrifício que Jesus suportou. Pela graça somos salvos. Há um preço que foi pago. E este preço foi Jesus que pagou na cruz em nosso lugar. Jesus orientou aos seus discípulos a continuarem essa celebração. Não foi a mente humana, não foi aquele grupo de discípulos que decidiram tornar aquela cerimônia na pessoa de Cristo para que a igreja desse continuidade. Não, e não. Partiu de Jesus. Foi Jesus que disse: o que eu estou a dizer a vocês, vocês devem continuar a celebrar esta ceia. Vocês devem, cada dia, dar continuidade até o meu retorno, até a minha volta. E Jesus orientou seus discípulos a continuarem essa celebração. Partiu de Jesus, não partiu dos discípulos. Muitas vezes, diante de um entendimento que nós temos, nós tomamos uma decisão. A decisão é boa, a colocação é boa, mas será que veio de Deus ou vem do intelecto humano? Aqui não partiu dos discípulos de Jesus a continuidade da celebração da ceia. Partiu de Jesus. Jesus ordenou, ou seja, deu ordem aos seus discípulos. O que é ordem tem que ser cumprida. E os discípulos assimilaram muito bem isso. Então eles
tinham que dar continuidade com um propósito. Que propósito é esse? Trazendo a lembrança da morte e da paixão de Jesus Cristo por cada um de nós. Ao participarmos da ceia, nós unimos não só a Cristo, né? Porque quando nós participamos, nós estamos manifestando a nossa unidade com Ele. Se eu como o pão e bebo o vinho, quando Ele mesmo diz, isto é o meu corpo, este é meu sangue, e aquele que assim faz está em mim, então nós nos unimos a Cristo, trazendo esta celebração, este memorial. Mas também nós nos unimos e passamos a ter a nossa unidade com aqueles que celebram, com aqueles que estão celebrando juntamente com cada um de nós. Ou seja, o texto diz que os discípulos ali estavam com Jesus. Estavam. E Jesus faz a celebração, convidando a todos a participarem. Ao mesmo tempo, todos os discípulos estavam em comunhão, tendo o mesmo princípio de fé, a mesma convicção, a mesma essência nos ensinos de Jesus, tinham a compreensão plena e absoluta daquilo que estava acontecendo. Assim é a igreja do Senhor Jesus. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos testificando a nossa união com Cristo, a nossa unidade. Mas também, os demais que participam, nós estamos manifestando a nossa comunhão, Veja que Judas ali não participou desta comunhão. Por quê? Porque não tinha condição para isso. Mas os demais participaram. Por isso, quando Paulo diz cada um examine-se a si mesmo, é aspecto individual. Nenhum dos discípulos apontou para Judas. Ele mesmo tomou a decisão de se ausentar, porque ele mesmo, ao fazer a autoanálise, percebeu a sua condição. Obviamente, naquele momento, Jesus foi claro o suficiente para que Judas tomasse aquela decisão. É pessoal, é individual e Deus conhece. Aqui nós temos a responsabilidade dos discípulos. Qual foi a responsabilidade dos discípulos? Dar continuidade à celebração da ceia, manifestando a sua unidade com Cristo e manifestando a sua comunhão com aqueles que ali estavam se congregando para celebrar a ceia. Ora, ao finalizar a ceia, Jesus e seus discípulos cantaram hinos de louvor. O texto diz com muita propriedade, no verso 30, cantaram hino e saíram para onde? Para o Monte das Oliveiras. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, será que Jesus não tinha conhecimento o que haveria de acontecer com ele? Isso foi no momento crucial da vida de Jesus. Primeiro, Jesus ali manifesta aquele que haveria de traí-lo. Mas Jesus se manteve firme diante do propósito de Deus. Mais adiante, ao celebrar a ceia, a ensinar aos seus discípulos a importância do pão, do vinho, da comunhão, da unidade, termina aquela ordenança, dando aos discípulos a ordem deles celebrarem a ceia. Agora, concluindo, Jesus finaliza a ceia com seus discípulos
e cantam um hino. A quem Jesus está louvando? A Deus. Em que circunstância Jesus está louvando a Deus? Ele conclui ali o seu ministério parcial para que o seu discípulo dê continuidade. Agora ele vai ao Monte das Oliveiras cumprir a palavra de Deus, sendo entregue ao sumo sacerdote. Ele vai ser preso. Sendo preso, ele sabia muito bem onde ele iria chegar. Veja que situação extremamente delicada para nós, como homem, trazer esta análise, numa situação difícil de Jesus. Ele sabia que iria ser entregue, ele saiu dali para este fim. O seu coração, não tenho dúvida, que estava angustiado, perplexo no sentido de homem, mas ele sabia quem ele era e ele sabia o propósito de Deus. Na nossa vida, nós precisamos ter o entendimento do que nós somos e qual o propósito de Deus. Não há motivo para nós não louvarmos a Deus. Não há motivo. A natureza humana, há momentos que ela não consegue louvar a Deus no momento de dor, mas o seu espírito deve estar em comunhão com o Pai. A natureza de Cristo como homem, humanamente falando, mas a natureza de Cristo como Deus Pai, Filho, ali estava. Veja que Jesus cantou ao Senhor, louvou a Deus com os seus discípulos. Será que os seus discípulos tinham a dimensão do que haveria de acontecer com Jesus? Será que os discípulos tinham condição de prever logo mais o que haveria de acontecer com Jesus? Não. Mas Jesus sabia. Mesmo assim, Jesus louvou ao Senhor. Jesus cantou hinos ao nosso Deus. Mesmo nas horas de maior angústia, o homem sem dúvida alguma, a música é uma ferramenta poderosa que nos conecta a Deus. A música cura nossas feridas, fortalece a nossa fé. Mesmo no momento difícil, que Jesus estava prevendo o que haveria de acontecer com ele, no momento, humanamente falando, de angústia, mas ele louvou a Deus, e levou os seus discípulos a louvar a Deus, e cantaram o hino, trazendo isso para os nossos dias. Quantas vezes a música tem nos levado a entender determinadas dificuldades, angústias e sofrimento. Quantas vezes a música tem nos levado a fortalecer a nossa fé, a afirmar os nossos passos, a conhecer um pouco mais do propósito de Deus para a nossa vida. Neste momento tão difícil, Jesus louvou a Deus e levou os seus discípulos a cantarem ao Senhor. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, nós encontramos em 2 Samuel capítulo 22, verso 1, ele compôs cânticos ao Senhor nos dias de sua aflição, nos dias de sofrimento, de angústia. E ele diz aqui no 2 Samuel capítulo 22, verso 1, cantou Davi ao Senhor as palavras deste cântico
num dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse ele: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. Ele é o meu alto retiro, meu refúgio e meu salvador. No momento de angústia, de dor, de sofrimento, o rei Davi compôs esse cântico. Não eram as circunstâncias que o impediu dele expressar a Deus a gratidão, a misericórdia, a compaixão. Quantas vezes, por menos circunstâncias, menor a circunstância, nós temos deixado de louvar a Deus, nós temos nos esquivado de expressar aquilo que estamos sentindo em nosso coração e até mesmo a suplicar ao Senhor. No Salmo 13, se não me falha a memória, existem 6 versículos. Os 2 primeiros versículos têm 4 quando. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Esses 2 versículos expressam uma expressão de lamúria. Lamúria. Você está questionando, indagando, só se lamentando. Os 2 outros versículos, 3 e 4, está de súplica. Mas eu sei. É um momento de reconhecimento e de súplica. Os outros 2 versículos, 5 e 6, é de regozijo, é de alegria, mas eu sei em quem tenho crido. Muitas vezes nós estamos muito tempo nos 2 primeiros versículos, no lamento, só se lamentando, se vitimando. E nós não elevamos e não buscamos a Deus. Nós precisamos sair da lamentação, dos questionamentos e orar ao Pai. Louvar ao Senhor, para que o nosso coração se regozije e expresse alegria por nós confiarmos nele. O cântico, a oração, faz parte ou fazem parte do ministério de Jesus e do ministério dos seus discípulos e do ministério da sua igreja. Ao cantar juntos, Jesus e os seus discípulos demonstraram unidade. Jesus não cantou sozinho, os discípulos não cantaram sozinhos, mas tanto Jesus quanto os seus discípulos louvaram ao Senhor. Isto é unidade. Todos louvaram ao Senhor. A igreja do Senhor tem que louvar a Ele como unidade, em comunhão, porque Cristo está aqui, está em nosso meio. Nós louvamos e engrandecemos o seu nome através da música, através do cântico. Jesus aqui, o texto diz, Jesus e seus discípulos saíram louvando, cantando ao Senhor. Meus queridos irmãos e amigos, esse momento reflete a importância da comunhão e da partilha da fé, especialmente em tempos de dificuldades e aprovação. A igreja, eu, você, precisamos ter esse entendimento em nossa mente e em nosso coração, porque nós vivemos em família, em comunidade, em igreja. Eles estavam juntos, cantando em adoração e preparando-se especialmente para o que viria. Jesus estava com seus discípulos, louvando, cantando ao Senhor. Mas Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Mas nada
o impediu de louvar ao Senhor. Nada. O Monte das Oliveiras, como nós sabemos, e querido amigo, tome conhecimento, é o lugar onde Jesus seria traído por Judas e entregue às autoridades. E o texto diz, indo Jesus ao Monte das Oliveiras. Ele sabia, mas ele louvou ao Senhor. Ele glorificou o nome do Senhor. Esse verso 30 mostra que Jesus seguiu com calma e coragem para o local de sua prisão, em obediência à missão que recebeu. Jesus foi tranquilo, sereno. Jesus sabia, mas como homem, ele teve um autocontrole, teve domínio próprio, manifestou a sua vontade perante o Pai, mas se colocou submisso. Mas ele louvou ao Senhor, ele glorificou o nome do Senhor. Meus irmãos, o cântico e a oração foram como uma preparação espiritual para o sofrimento que ele enfrentaria. Tanto a oração quanto ao cântico que Jesus entoou a Deus com seus discípulos. Quero concluir que esse verso 30 nos faz lembrar da importância de louvar a Deus, buscar a comunhão e fortalecer a fé, mesmo em momentos de incerteza ou dor, confiando sempre no plano divino. Nós pertencemos a Deus. Deus não pertence à criatura. A criatura pertence a Deus. O Filho pertence ao Pai. Nós somos filhos, pertencemos ao Pai. E mesmo diante de qualquer circunstância, precisamos lembrar da importância de louvar a Deus e buscar a comunhão e fortalecer a fé, mesmo no momento difíceis. A expressão de fé e comunhão nós encontramos aqui. Mesmo sabendo do sofrimento que viria, Jesus, tendo este entendimento, ele cantou louvores a Deus, demonstrando sua confiança como homem e como filho de Deus, obedecendo ao Pai em todas as circunstâncias. Mesmo em momento de angústia, Jesus encontrou força para louvar, deixando um exemplo de fé e entrega total à vontade de Deus. Somos servos do Senhor. Deus é o nosso Pai. Que possamos ter esse entendimento. Em qualquer circunstância, em qualquer adversidade, louvemos ao Senhor. Busquemos a confiança nele e na certeza que ele há de nos ouvir. Que Deus nos abençoe.